Vamos lá, eu acho que é interessante eu apontar duas coisas que estão antes ainda do câncer específico, né, da doença específica e dos sintomas e das sequelas que ela provoca, tá? Primeiro, a gente tem uma facilidade muito grande de lidar com este público, porque a gente teve pedagogia na faculdade. E eu acho que o paciente oncológico ele precisa desse processo pedagógico de reaprender, não só sobre exercício, mas sobre a vida. Tá? Então a gente tem esse potencial para ensinar, porque a gente sabe, nenhuma das outras áreas que estão ali tem pedagogia, só a nossa. Então já justifica a nossa presença dentro desse ambiente, dentro da equipe assistencial. Tá? E o segundo ponto, pensa que o paciente ele é um fenômeno só. Ele é uma bolinha aqui, é um único fenômeno, é ele e a doença e tudo que ele tem, ele em si, integral, tá? O que a gente faz de cada área é o olhar que cada um tem sobre esse paciente. Então, veja, eu tenho o médico que olha a doença do paciente, eu tenho o enfermeiro que vai olhar o processo operacional de tratamento desse paciente, eu tenho o nutricionista que vai olhar aspectos alimentares, aspectos psicológicos por um psicólogo, aspectos de sequela muscular, osteoarticular por um fisioterapeuta, um farmacêutico olha aspecto medicamentoso. Gente, onde estava o físico? Quem olha? Então tem que ter alguém, né? Só falta o nosso. Então, se a gente não pegar a nossa fatia da pizza ali, da assistência, porra, ninguém faz. É alguém que vai estar falando, ou dando sugestão que não tem cabimento, ou equivocada, ou sei lá. Então, é nosso espaço, entendeu? Então, a gente tem que estar ali, a gente tem que... Poxa vida! Acho que demorou até para a gente estar. Mas, enfim, agora sabendo disso, a gente pode falar que papel a gente tem dentro de uma mulher, vou usar mulher porque o câncer de mama acomete, na maioria dos casos, pessoas do sexo feminino, tá? Embora também tenha no sexo masculino, mas a gente tem uma maioria no feminino. E a gente tem que olhar, né? Primeiro, quem é esta pessoa? De novo, eu não falei paciente, eu não falei essa doença, eu não falei quem é esta criatura, tá? Que histórico de atividade física ela traz? O que ela gosta de fazer? O que ela já aprendeu de movimentos na vida? O que ela tem gosto por fazer de exercício mesmo, ou de atividade? Ai, Andressa, eu gosto de trabalhar com exercícios de braço, eu gosto de trabalhar com dança, eu gosto de fazer musculação. Quem é essa pessoa? Né? É o mesmo atendimento, a mesma tratativa que nós temos com pessoas saudáveis que a gente aborda na academia. Tá? Num segundo momento, sim, a gente vai falar sobre a doença. Por quê? Primeiro, porque a doença não é dela. Segundo, porque quem trata a doença é o médico. Eu vou avaliar esta pessoa a partir da doença, do reflexo que a doença provoca no físico dela e vou atendê-la. Tá? Então, a gente nunca pode chegar para um paciente e abordar e falar assim: nossa, câncer de mama. Ai, meu Deus, e agora? Né? Você já dá a sentença para a pessoa e você olha e fala assim: ferrou, porque eu também não sei o que fazer. Então, vamos lá. A gente tem possibilidade de intervenção, enquanto profissionais de educação física, gente, em todo o contínuo do câncer, tá? Tem um gráfico muito legal, depois uma linha do tempo muito bacana, que depois eu compartilho com vocês no meu Instagram, ou em outro local, que vocês vão entender melhor. Mas é basicamente o seguinte, como o professor Léo falou, nós somos os únicos profissionais que conseguem intervir em todo momento da existência de um ser humano. Tá? De quando ele nasce, de quando ele está na adolescência, de quando ele está em momento de prevenção de doença, de quando se diagnostica, de quando se trata, de quando ele está em cuidados paliativos ou de quando ele está sobrevivendo, né? E a gente promove saúde de novo. Então, todo momento nós, enquanto profissionais, podemos estar. O que a gente tem na realidade do câncer? Para o câncer de mama? Prevenção, que a gente sabe que sedentarismo, obesidade, atividade física baixa, tá? Em baixo nível de atividade física, provoca câncer de mama. Tem mais chances de ter câncer de mama essa mulher. Uma vez que ela não tem toda essa estrutura de profissional ajudando ela a controlar o peso, a aumentar a massa magra, a encontrar qual o nível ideal de atividade física ela deve fazer para ter as transformações fisiológicas e biológicas no corpo, essa pessoa está suscetível à doença. Certo? Então, aí é a nossa primeira intervenção, na prevenção. Depois, a gente vem no diagnóstico. E quando
quando se diagnostica a doença, o médico tem terapias específicas para sugerir para essa paciente, de acordo com a própria saúde da paciente, a qualidade que ela tem de musculatura, fisiológica, biológica, que ela pode suportar um tratamento X ou Y, ou uma terapia X, que a paciente não aguenta, então ele opta por outro tipo de conduta. Bom, a gente pode intervir aí também, porque ele pode falar para a gente, Andressa, essa paciente vai fazer quimioterapia primeiro, depois ela vai fazer cirurgia. Se ela não tem limitação corporal nenhuma para atividade física, porque não tem cirurgia, a gente pode trabalhar com tudo. Tudo é possível, tá? Se essa paciente fez cirurgia, um outro profissional entra antes da gente. E aí ele dá o endosso para a gente trabalhar, que é o fisioterapeuta. Então, a cirurgia do câncer de mama, às vezes, é mais invasiva, ora não, mas sempre há um acometimento da estrutura da articulação do ombro. Então, essa paciente tem uma certa dificuldade para retomar exercícios de força ou exercícios de amplitude máxima de movimento. Então, a gente sempre dá para o fisioterapeuta reabilitar e a gente entra num segundo momento. Mas, tudo isso, gente, depende de uma conversa ou de uma análise da equipe para saber qual é a melhor conduta para termos com aquele paciente ou com aquela mulher, né? Como é que a gente vai fazer? Então, a gente sempre vai com o médico. Doutor, o que o senhor programou para essa paciente? Olha, vai fazer quimioterapia depois, vai operar primeiro, os medicamentos são esses. A cirurgia vai ser um pouco mais conservadora, porque o tumor dela é um pouco menor, não tem linfonodos comprometidos, então não vai ter cirurgia axilar, não vai ter ressecção de linfonodos. Então, o tratamento é curativo, ó, vai fazer químio depois. Gente, se você não entendeu nada do que eu falei, nós temos um primeiro problema. A gente precisa se capacitar para saber, pelo menos, onde estão essas coisas que eu falei, né? Porque o discurso do médico conosco é esse. Ele não vai sentar e dar uma lição de anatomia e falar, olha, agora você... Não, a gente tem que saber o que está acontecendo para falar, meu, hora que essa paciente vir da cirurgia, tiver com o movimento retomado, aí o fisioterapeuta deu o aval para a gente recomeçar. Ela tem essas medicações. O que essas medicações fazem para ela? É qualquer exercício que eu posso dar? Ela gosta de qualquer exercício? E se ela se sentir mal? Em qual dia de químio ela se sente mal? Ela se sente mal. Mas qual é o sintoma? E se tiver uma baixa de imunidade? Ela pode ir para a academia? Ela usa máscara? Eu dou exercício de perna ou de braço? Tudo isso a gente precisa saber. E é muito específico. Eu falo que é complexo, gente, porque só para o câncer de mama eu tenho 1 milhão de possibilidades. Aí a gente tem outros diagnósticos ainda, né? Câncer de ovário é outro, câncer de útero é outro, câncer de estômago é outro, câncer de pâncreas é outro, é uma loucura. Cada medicação tem um efeito adverso específico. A gente tem que estudar isso. Cada um. Então, nós temos que ficar muito imersos assim na área da onco, porque isso vai dar muita tranquilidade para a gente prescrever algo que seja, principalmente, guardem essa palavra, seguro para o paciente. Porque tudo que ele já está passando complica demais o sistema fisiológico dele. Então, qualquer coisa que a gente faça aquém ou além pode prejudicar o tratamento. E não é essa a intenção. Eu costumo dizer assim para os meus alunos, eu falo, gente, faça de tudo para o seu paciente, para o seu aluno, não precisar ir para o médico durante o tratamento por algo que não seja relacionado ao tratamento. Não seja por você, não seja por uma lesão, por qualquer outra coisa. Então, preserve o seu paciente acima de tudo.